já estão salvos lá. Diz assim o texto, Gálatas capítulo 4. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que eu herdei a menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho também é herdeiro por Deus. Mas, no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isso é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho da primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade da carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que mostram tão zelosos em relação a vocês, eu estou sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zelosos, pelo bem, não apenas quando estou com vocês. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar aí agora com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão, como seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá a luz, exulte e grite, grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escravo seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Nós, por favor, Senhor. Amado Deus, nós estamos na tua presença, debaixo da tua graça que estamos na Pai. Pedimos a Deus em nome do teu filho amado, e Senhor do teu filho de uma forma muito especial essa noite. Fala com cada um de nós, Senhor, que aqui adentrou, buscando, Senhor, uma palavra de ti, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, derrama dos altos céus a virtude do Senhor sobre cada coração, sobre cada vida, em nome de Jesus. Nós precisamos e somos carentes de ti. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Sentai-vos. Muitos de nós aqui, e talvez os que nos acompanham à distância, que algum dia ouvirão essa palavra, conhecem a história de Abraão, Sara, Ismael, Isaac, Agar. Muitos conhecem.
tiveram o privilégio de estar na escola bíblica e ouvir essas histórias, ou tiveram o privilégio de nascer num lar onde o pai e a mãe lhes ensinaram essas histórias. Se você conhece essa história, você é privilegiado, porque há não poucas pessoas que nós conhecemos, pessoas com quem nós nos relacionamos, que nunca ouviram falar de Ismael, de Isaac, de Abraão, de Sara, de Agar, nada desse tipo. E qual é a história? Abraão, descendente de Sem, um dos filhos de Noé, ele vive num contexto pagão e ele recebe um chamado do Senhor. E o Senhor aparece a Abraão, ele está com 75 anos e diz a ele assim: sai da sua terra, da casa do seu pai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação. Vou abençoar aqueles que abençoarem você, vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, e através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Abraão ouve a voz de Deus e ele sai do meio dos seus parentes, sai do meio da idolatria, e ele começa a caminhar com Deus, crendo na promessa do Senhor. Um detalhe: Abraão não tinha filhos. Talvez, se eu e você fôssemos Deus e quiséssemos construir uma nação através de uma família, vocês poderiam, por exemplo, a família do irmão Lucas, que já vem com 10 filhos de uma vez, não é? Outras famílias numerosas aí. Quem tem mais de 10 irmãos aí? Família de mais de 10 filhos? Tem mais de 10 também? É outra família lá de Abrolíquia, né? Mas não, Deus pega um camarada que não tem filho nenhum. A esposa é estéril. E ele já está com 75 anos. É o que Deus faz. E Abraão, então, ele sai da sua terra e ele vai. Ele ouve a promessa do Senhor, ele vai esperando, vai caminhando, vai peregrinando pela terra de Canaã, e nada do filho nasceu. A Sara também já vai ficando idosa. E aí, em determinado momento da história, a Sara olha para o Abraão e fala assim: Abraão, é o seguinte, Deus prometeu que a gente ia ter um filho, e esse filho nada de chegar, e a gente está cada dia mais velho. Como é que a gente faz? Tem que dar um jeito de esse menino nascer. Aí ela tem uma grande ideia. Ela tem uma escrava egípcia chamada Agar. Ela fala para o Abraão: ó, minha escrava é como se fosse minha propriedade. Então, se você gerar um filho dela, é como se estivesse gerando um filho em mim. A cultura daquele tempo era daquele jeito. Nós não vamos entrar no mérito de escravidão, esse tipo de coisa tudo, porque não é o nosso foco aqui. Mas queremos fazer uma abordagem desse texto e tirar uma aplicação pastoral que faça sentido para a nossa vida. Amém? Não vamos tratar de questões sociais e nem teológicas. Então Abraão ouve a ideia de Sara, ele acha que a ideia é interessante e ele gera um filho em Agar. O nome desse filho é Ismael. Ismael nasce quando Abraão estava com mais ou menos 87 anos. 86, 87 anos, nasce Ismael. Ismael vai crescendo e tal, aí Deus aparece de novo para Abraão e fala assim: rapaz, não é esse aí que vai ser o seu herdeiro, não. Eu vou dar um filho a você através de Sara. E Sara cai na risada, e Deus escuta, né? Através do anjo que estava ali levando a mensagem, Sara caiu na risada do anjo do Gané do filho, uma mulher de quase 100 anos. E aí o anjo falou assim: não só você vai ter um filho, como você vai ter que pôr o nome de risada dele. Ele vai chamar Isaac, que significa riso. E isso acontece. Quando Abraão estava com 100 anos, nasce Isaac. Isaac nasce, e aí agora naquela casa nós temos duas crianças, uma recém-nascida e outra de 13 anos mais ou menos de idade. 13, 14 anos. Tinha Ismael quando Isaac nasceu. Nesse ínterim, nesse intervalo, quando Agar fica grávida, ela começa a se achar mais do que Sara. E ela começa a achar mais importante do que Sara, ao ponto de Sara brigar com Agar e Agar fugir para o deserto. Um ano aparece para Agar e fala assim: volta lá para casa da sua senhora. Nada deixa de fugir. Ela volta para lá. Aí Ismael nasce, como eu já disse, tá? Quando Isaac nasce, Ismael já com 14 anos mais ou menos. Passados 3 anos, chegou o tempo de desmamar Isaac. A criança desmamada com mais ou menos 3 anos, Ismael já estava com quase 17 anos. E aí, o Ismael começa a perseguir o Isaac. E começa a tirar o sarro do Isaac. Ele sabia que Isaac era o filho da promessa, era o filho que ia herdar todos os bens do pai, e não ele. E começa aquele atrito entre eles, a ponto de Sara olhar para aquilo, ficar angustiada, aborrecida, e falar para Abraão: Abraão, olha, o Ismael não vai herdar a
o propósito que eu tenho para você é com Isaac. É o filho da mulher livre, é o filho livre. É através de Isaac que vai nascer o seu herdeiro, e através desse herdeiro eu vou fazer benditas todas as famílias da terra. E esse herdeiro não é Isaac, mas é Jesus Cristo, nosso Salvador, como nós já aprendemos. Em Cristo, todas as famílias da terra são benditas por causa da fé de Abraão. Amém? Amém. Então é isso. Essa é a história de Abraão, Sara, Isaac e Ismael. E no texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele está explicando aos Gálatas qual era a diferença entre se viver em liberdade e em escravidão. E ele estava exortando os Gálatas a não abrirem mão da liberdade que receberam de Cristo por meio do Espírito Santo para viverem de parte com o legalismo religioso. Porque qual é o enredo agora da carta aos Gálatas? O apóstolo Paulo, ele começa a sua primeira viagem missionária, Paulo, Barnabé e João Marcos. E quando o apóstolo Paulo chega junto com Barnabé e Marcos, ele perde a Panfilha e fica doente. Nós não temos isso escrito na Bíblia. Nós sabemos pela tradição, por aquilo que os nossos pais apostólicos escreveram, e ou deixaram registrado através da tradição da igreja. Paulo fica doente e perde a Panfilha. Não sabemos que doença é essa. Possivelmente uma malária muito forte. Perto da Panfilha era uma região pantanosa. E aí então João Marcos olha tudo aquilo, Paulo doente, e aquela situação, aquela viagem complicada, viu que não seria tão fácil que ele retorne para casa, volta para Jerusalém. E Paulo precisa agora então de um lugar para descansar e se recuperar da sua enfermidade. E ele vai para Antioquia da Psídia, que é já pertencente à região da Galácia. E ali ele está sendo tratado. Nós vimos no texto aqui, o apóstolo Paulo falando: quando eu cheguei para anunciar o evangelho para vocês, eu só parei aí porque eu estava doente. E vocês me trataram muito bem, vocês receberam o evangelho com alegria, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, e vocês me trataram tão bem que, se possível fosse, vocês tinham tirado os olhos para me dar. Porque, segundo a história conta, essa malária que se pegava naquela região dava fortes dores de cabeça e atacava os vícios das pessoas. Era como se a pessoa tivesse facas em brasa entrando na fonte. Terrível era a dor que se passava. Você tem enxaqueca, não chega nem perto. Eu, graças a Deus, não tenho, nem quero sentir. E os Gálatas, eles tinham recebido o evangelho nessa ocasião, em que o apóstolo Paulo estava ali se tratando, e eles foram amorosos com Paulo, receberam o evangelho com alegria. Eles estavam ali servindo deuses estranhos, como diz o texto que nós lemos. Eles estavam servindo deuses pagãos, e eles se arrependeram do paganismo, entregaram a vida a Jesus, receberam o Espírito Santo, como o texto também nos relata. E estavam felizes vivendo a alegria da liberdade que há em Cristo, através do Evangelho, na presença do Espírito de Deus. Mas quando Paulo se retira daquele lugar, alguns falsos crentes, que nós não sabemos se eram judeus que queriam que os cristãos virassem judeus, ou se queriam criar um povo híbrido, meio judeu e meio cristão, mas eles chegaram dizendo: olha, tudo que Paulo ensinou está errado. Paulo veio com uma conversa aí, que você tem que crer só em Jesus, mas não é bem assim. Vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que ser circuncidados, vocês têm que obedecer a lei de Moisés, vocês têm que respeitar as festas fixas, vocês têm que consagrar Deus ao Senhor, porque se vocês não fizerem essas coisas, vocês não podem ser salvos. Isso é uma grande bobagem. Porque qualquer coisa que se apresente como meio de salvação, que não seja Jesus Cristo, é heresia. Jesus é o nosso único, suficiente e absoluto Salvador. Amém? Só precisamos de Jesus. Estava conversando essa semana com uma pessoa
não salva ninguém. O batismo é uma marca da salvação e não a salvação em si. Porque se a água pudesse lavar o pecado de alguém, a gente não precisava de Jesus Cristo, era só tomar um banho e estava tudo certo. Mas aqueles judaizantes queriam forçar os Gálatas, que eram livres em Cristo, a se tornarem escravos. E para explicar a bobagem que eles estavam cometendo, o apóstolo Paulo vai falar para eles a respeito dessa passagem que nós escreve essa carta que nós estamos estudando, e nós vamos meditar nessa passagem também com a intenção de nós buscarmos mais ferramentas que nos ajudarão a deixar de viver uma vida baseada na nossa alma carnal, porque é isso que nós estamos procurando, como essa exposição aos Gálatas, para desfrutarmos melhor da liberdade da comunhão com Deus, através do Espírito Santo que habita o nosso espírito. Então Paulo precisa dizer para aqueles irmãos: olha, esse negócio de ter que fazer as coisas para alcançar a salvação, isso é coisa da alma, isso é coisa da carne, isso é coisa que a nossa natureza deseja, porque nós não queremos a graça, nós queremos merecer a salvação, nós queremos mérito, nós queremos que a nossa religiosidade seja importante para a nossa salvação, e ela não é, não pode nos salvar. E Paulo estava querendo explicar isso aos Gálatas, e essa explicação dele é aos Gálatas, de que eles não deveriam deixar a liberdade para se tornar escravos de um sistema religioso. Eles já tinham escapado da escravidão do sistema religioso pagão, porque os Gálatas não eram judeus, eram gentios, mas agora os judeus queriam que eles se tornassem escravos de um outro sistema religioso, o judeu. E Paulo está dizendo: vocês não devem fazer isso. E Paulo usa o exemplo de Ismael e de Isaac, de Agar e de Sara, para explicar para aqueles irmãos que se o judaísmo fosse bom, não precisava de Jesus. Que se o judaísmo fosse suficiente para que eles experimentassem a liberdade do relacionamento com Deus, Jesus não precisaria ter vindo para nos libertar. E ele usa essa alegoria do Antigo Testamento, mostrando que aqueles que querem viver sob o sistema religioso são como os filhos da escrava, são como os filhos de Agar, aqueles que nascem sob a escravidão, aqueles que vêm da lei, aqueles que vêm do Monte Sinai, da Jerusalém que é terrena, do templo que é físico. Mas aqueles que são libertos por Jesus, eles são como Isaac, o filho de Sara, mulher livre. São aqueles que não estão mais no Monte Sinai, mas são aqueles agora que estão na Jerusalém celestial, que habitam no tabernáculo celestial inaugurado por Cristo. E essa é a comparação que Paulo faz. E aqui nós vamos meditar um pouco sobre isso também, porque o nosso desafio é crescer na nossa espiritualidade, amém? Nosso objetivo ao estudarmos essa carta é desfrutarmos de uma vida espiritual mais profunda, mais intensa, mais verdadeira, onde tenhamos liberdade para servir ao Senhor com alegria e não por medo nem por obrigação. É isso que nós queremos. Esse é o foco nosso, essa é a nossa abordagem com esse texto. Nós estamos aqui para estudar verdades teológicas, nos aprofundarmos em textos históricos. Não! Queremos saber, baseado nisso que Paulo estava ensinando aos Gálatas, como a gente vai ter o nosso espírito cheio do Espírito Santo de Deus, para que a nossa alma não governe o nosso ser e não nos leve a uma escravidão religiosa, burocrática, sacrificial, ritual, cerimonial. Portanto, o tema da nossa meditação de hoje é Filhos de Deus pela graça em Cristo. E espero que você esteja com a Bíblia aberta. Se não estiver, abra de novo aí, por favor, no texto, porque nós vamos começar a expor esse texto de trás para frente hoje. Hoje a gente não vai começar do capítulo verso 1 até o último verso 31. A gente vai começar do 26 ao 31 e depois a gente vai voltando, para que fique um pouco mais didático para nós. Nós vamos ver Paulo explicando aos Gálatas que eles haviam nascido sob a aliança, ou seja, a promessa feita a Abraão por meio de Cristo. Os Gálatas tinham sido selados pelo Espírito Santo, através do qual eles foram adotados como filhos, mas agora eles estavam sendo induzidos a se tornarem escravos. Ou seja, Paulo está explicando a esses Gálatas aqui, no verso 26 a 31, dizendo: olha, vocês estão fazendo
foram marcados pelo Espírito de Deus. Deus deu a vocês o Espírito do seu Filho para habitar o Espírito de vocês, para que vocês pudessem ser livres. Como vocês agora vão entrar de novo debaixo de outra escravidão? Porque é isso que acontece às vezes. Às vezes nós ouvimos o Evangelho, reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos, entregamos nossa vida a Cristo, somos batizados, recebemos o Espírito Santo, estamos desfrutando da liberdade do Senhor Jesus. Mas aí a religião começa a impor um monte de coisa, começa a colocar um monte de carga nas costas da gente, começa a cobrar isso, cobrar aquilo outro, a cobrança não acaba mais. E aí o nosso amor vai esfriando, e a gente vai se tornando legalista, o nosso amor vai morrendo, e a gente vai se tornando religioso, a gente não tem mais prazer em servir ao Senhor, mas a gente entra numa vida de atividade constante, que tem que fazer tudo a todo tempo, tem que cumprir um monte de obrigação religiosa, coisa que Jesus nunca pediu para a gente. Porque quando a gente olha para a Bíblia, Jesus falou assim: olha, vocês me viram fazer, assim como vocês viram fazer, façam agora também, façam discípulos, ensinem as pessoas, batizem as pessoas, plantem as pessoas, e é isso. Não tem mais nada a fazer. Portanto, nós precisamos matar esse desejo da nossa carne, de querer se tornar escravo a todo tempo e a todo dia, das mais variadas formas. Falando sobre isso, o pastor Hernandes diz que Paulo usa essa alegoria para mostrar que os crentes são herdeiros da promessa feita a Abraão por meio da fé, e não da observância da lei. Então os judaizantes diziam que vocês têm que obedecer a lei. Mas Paulo chega e diz: vocês não precisam obedecer a lei, porque Abraão não obedeceu a lei nenhuma. Abraão creu, e isso que foi imputado como justiça. Vocês só precisam crer. Vocês creram em Jesus, vocês receberam o Espírito Santo, vai dar tudo certo. Vocês só precisam dar continuidade no relacionamento com Jesus. Aí a gente vai para os versos 21 a 25, acompanha na sua Bíblia aí. Em que o apóstolo Paulo vai falar para aqueles irmãos que aqueles que queriam continuar sob a escravidão da lei estavam perseguidos e nasceram livres, assim como Ismael perseguiu Isaac. Esses perseguidores deveriam ser expulsos do meio deles, assim como aconteceu com Agar e Ismael. O que Paulo estava dizendo? Olha, essas pessoas que estão no meio de vocês, eles querem continuar vivendo sob escravidão. Jesus veio para libertá-los da escravidão, eles não quiseram. Eles rejeitaram Jesus, eles rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a fé, e agora eles querem colocar vocês sob o jugo da escravidão. Da mesma forma que Ismael ficava lá, implicando com Isaac, zombando Isaac, querendo oprimir Isaac, querendo judiar de Isaac, que era mais novo, que era mais pequeno, e queria talvez bater no Isaac, judiar dele. Era isso que as pessoas estão fazendo com você. Então, da mesma forma como Deus autorizou Abraão a colocar fora Agar e Ismael, vocês devem colocar fora esse tipo de gênero de vocês também. Porque a gente quer nos ajudar e atrapalha. Religiosidade atrapalha. Tradicionalismo atrapalha. Pastor, mas a tradição não é boa? É, a tradição é excelente. Porque a tradição é a fé viva daqueles que já morreram. É a fé viva daqueles que nos legaram a fé que nós temos hoje. Isso é tradição. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda vivem. Repetindo, tradição é a fé viva daqueles que já morreram. É o exemplo e o legado que foi deixado. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que são vivos. É gente que está viva, mas vivendo uma fé morta. É a igreja de Sardes que tinha fama de estar viva, mas estava morta. Eles estavam lá, eles se reuniam, eles congregavam, tinha culto, tinha reunião, tinha conselho, tinha organização, mas não tinha vida. Tinha reuniões solenes, mas o pastor Hernandes diz algo que é muito interessante, porque não existe nada mais solene do que o corpo num caixão. É solene, mas não tem vida. Não existe reunião mais solene que um velório. É um lugar solene. Antigamente era mais, né? Agora a pessoa vai velório para contar piada, para dar risada, para ver os parentes. Né? Eu no velório essa semana aí, o padre gritava, não conseguia nem rezar a missa, então não barulho que estava, nem escutou o que o padre falou. Um dia para fazer uma oração também, chegou o pastor lá também que eu, e era o pastor do pessoal lá, eu fui lá também, mas barulhando nada, nem escutou nada. Mas o velório é solene, mas não tem vida nenhuma. O corpo do caixão é solene, mas está morto. E nós precisamos, irmãos, viver a vida que é em Cristo. E se tem alguma tradição, algum tradicionalismo incomodando
errado deve ser lançado para longe de nós. Deve ser lançado para longe da nossa vida. Aí depois a gente vai para os versos 8 a 20, em que Paulo está agora sofrendo para aqueles irmãos. Paulo está falando de uma forma como um pai ou uma mãe que está suplicando por um filho com o juiz na cabeça. Sabe quando seu filho está vivendo errado? Você fala, senta aqui meu filho, eu preciso de alguma forma enfiar a juíza nessa cabeça sua. Senta aqui minha filha, eu preciso que você me ouça agora. E Paulo está ali desesperado, sofrendo pelos seus filhos Gálatas que ele tinha gerado no meio de tanto sofrimento, porque ele não suportava ver como eles estavam aceitando tão facilmente se afastar da fé, depois de terem recebido tão bem o Evangelho, com tanta alegria, com tanta dedicação. Sabe quando você sente o seu filho e diz, meu filho, você não é assim, para comigo, por que você está fazendo isso? Você não é desse jeito, eu conheço você. Eu acompanho você desde que você nasceu. Eu conheço o teu coração, eu sei qual é o teu caráter. Por que você está agindo desse jeito? Sabe quando parece que o filho está fora de si? Quando o marido, a esposa, está com a cabeça virada, e o cônjuge fala, senta aqui, vamos conversar. Nossa vida nunca foi assim, o que está acontecendo? Paulo está nesse desespero. Irmãos, por que vocês estão vivendo desse jeito? No texto anterior que nós lemos, fala assim, quem vos enfeitiçou? Lembrem-se da forma como vocês receberam o Evangelho, lembrem-se da alegria que vocês sentiram, vocês queriam até arrancar os próprios olhos, não conseguiam guardar para mim, por que vocês estão vivendo desse jeito agora? O apóstolo está sofrendo, ele fala assim, eu já gerei vocês, mas agora vocês estão sentindo dor de parto de novo, porque é mais ou menos isso que um pai ou uma mãe sente quando o filho está querendo demandar, está querendo se afastar, está querendo ir para o caminho errado, e é como se estivesse gerando de novo, ensinando de novo, sofrendo novamente. Paulo está aqui desesperado para fazer vontade. Paulo está falando assim, não é possível que vocês estão se enfiando nessa confusão religiosa, depois de terem experimentado tão alegremente o Evangelho. O comentarista Wilde escreve que ele comparando, ele diz o seguinte, ele compara a atitude de Paulo a de um pai espiritual preocupado com o crescimento dos Gálatas da fé. Ele destaca que a verdadeira maturidade cristã é Cristo sendo formado em nós. Então Paulo está dizendo assim, Cristo nasceu dentro de vocês, no momento em que Cristo está começando a crescer, vocês estão querendo matar Jesus dentro de vocês. Quando Cristo estava sendo formado, vocês estavam crescendo na autoridade, no poder de Deus, agora vocês estão querendo crucificar Jesus de novo. Vocês estão querendo eliminar Jesus da vida de vocês por causa de um sistema religioso. Paulo está desesperado. O apóstolo está triste com seus filhos. E aí nos versos 1 a 7, o apóstolo Paulo vai dizer para aqueles irmãos que Israel, embora sendo herdeiro, não gozou da herança da plena liberdade, porque ele estava sob a tutela da lei, e Cristo veio para livrá-los da tutela, veio para dar-lhes o direito de desfrutar da herança, além de adotar tanto os outros como eu e você para participarem da mesma herança, todos selados pelo Espírito Santo, através do qual eles gozam de plena liberdade e comunhão com Deus. Irmãos, agora o apóstolo Paulo começa o texto, agora a gente chega no início do texto aqui, por isso que eu quis vir de trás para frente, para que a gente pudesse entender melhor, porque Paulo está dizendo assim, a lei não resolveu o problema de Israel. Como é que ela vai resolver o problema de vocês? A lei ela foi importante para conduzir Israel até Jesus. A lei ela foi importante para mostrar a condição do povo, para revelar o caráter de Deus, para mostrar quem é Deus. Mas quando Jesus veio na plenitude do tempo, no momento exato, quando todo o sistema político, todo o sistema sacrificial, o sistema religioso, todo o sistema social estava organizado. Se você for estudar o mundo romano, o Império Romano e o mundo que estava, ao momento em que o mundo estava vivendo, quando Cristo
Civil, nosso Código Penal, você cometeu um crime. O fato de você conhecer o Código Penal resolve o crime que você cometeu? Você pratica alguma coisa contra o seu vizinho? O fato de você conhecer o Código Civil resolve o seu problema? Não. Porque a lei prevê o seguinte, ela fala o que é o crime e fala qual é a punição. Mas não resolve o nosso problema. Mas quando Cristo veio, Ele se fez maldito no nosso lugar, se fez pecado por nós e pagou o preço do nosso pecado na cruz. Aleluia! Na plenitude dos tempos, Jesus veio e resolveu o problema que a lei não poderia resolver. Então, o Paulo está dizendo aqui, a lei não resolveu o problema de Israel, não vai resolver o problema de vocês, não resolve o nosso, irmão. Religião não resolve o nosso problema. A nossa alma não é capaz de nos conectar com Deus. A nossa alma, por mais que ela nos leve a praticar muitas coisas boas, ela não é capaz de nos fazer nos relacionarmos com o Senhor através do Espírito Santo. Somente buscando o poder do Espírito de Cristo na nossa vida é que nós poderemos ter um relacionamento profundo com Deus e vencer esse relacionamento da alma. Quando eu digo alma, estou dizendo o relacionamento da carne, da religião, do protocolo que não resolve a vida da gente. O comentarista Champlin, ele escreve dizendo que o Espírito Santo é a evidência interna de que somos filhos de Deus. Essa filiação é uma posição de privilégio e não resultado de mérito humano. Nós, irmãos, temos o Espírito de Deus vivendo dentro de nós. Nós precisamos estar buscando todos os dias o preenchimento, o enchimento, o transbordar desse Espírito na nossa vida, porque Ele é a evidência de que a gente é filho de Deus. Ter carteirinha de membro não significa que a gente é filho de Deus. Ser membro dessa igreja não significa que a gente é filho de Deus. Você ser religioso com 50 anos de crente, igual eu vou fazer amanhã, 50 anos de crente, não faz de mim filho de Deus. Mas ter recebido Jesus Cristo como meu Salvador um dia fez de mim filho de Deus, porque nesse dia o Espírito Santo tem morar no meu coração. Aleluia! E é a presença do Espírito Santo que faz de mim um filho de Deus, um filho adulto de Deus, que não está mais sujeito a nenhuma tutela, mas agora eu desfruto de toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, porque Ele é o meu Salvador. Aleluia. E aí, o que a gente pode aprender com esse texto então? O que tudo isso tem a ver com a gente? Nós temos 4 aplicações possíveis, talvez muitas outras, mas eu quero destacar essas 4. Primeiro, Cristo é o cumprimento da promessa. Ele nos liberta da escravidão do pecado e da lei, nos torna filhos da mulher livre. Nós somos descendentes de Isaac, não de Ismael. Nós somos participantes da nova aliança. A nossa identidade não está naquilo que fazemos, mas naquilo que Cristo fez por nós. Quem nós somos? Somos filhos de Deus. Não porque nós temos mérito, mas por causa da graça. Porque é por causa daquilo que Jesus fez por nós. Então, tudo aquilo que você fizer no reino de Deus não tem poder para salvar você, mas pode ser uma evidência de que você é um filho de Deus, porque recebeu Jesus no seu coração e é habitado pelo Espírito Santo. Amém? Precisamos aprender isso, para que vençamos essa religiosidade da carne. Precisamos vencer isso, precisamos aprender isso, precisamos aplicar isso na nossa vida. Segundo, Cristo deseja ser formado em nós. Nós devemos rejeitar as armadilhas do legalismo e das obras mortas, mantendo os nossos olhos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. O chamado de Cristo para nós é para uma vida de liberdade e de crescimento espiritual. Nós precisamos, queridos, que Jesus cresça dentro de nós. Quando João Batista estava pregando, e disseram para João Batista que os discípulos de Jesus estavam batizando e que Jesus estava pregando, ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Mas nós estamos vivendo num tempo onde nós queremos que a gente cresça e que Jesus diminua. Nós estamos querendo que as pessoas vejam como nós somos bons, como nós somos religiosos, como a gente faz tudo certo, como a gente não faz nada errado, como a gente é prospero porque a gente serve a Deus, como a gente está rico porque a gente entrega dízimo, como a gente é isso, como a gente é aquilo, como a gente é outro, como a gente é lindo. Porque temos uma religião, porque somos melhores que as outras pessoas. Não é isso que Jesus quer.
lugar, as pessoas olham para a gente e falam assim: você tem Jesus, né? Porque eu vi Jesus na sua vida. Porque eu vi Jesus através de você. Porque eu conheci Jesus por sua causa. Pela sua maneira de falar, pela sua maneira de andar. Você é de Jesus. Quando Pedro entra lá no pátio do sumo sacerdote, ele nem estava cheio do Espírito Santo ainda. Mas a menina falou assim: eu estou com Jesus sim, você fala igual a ele. Teu jeito de falar é possível. Glória a Deus. Mas às vezes, irmãos, nós vivemos uma situação em que se a gente fosse acusado de ser cristão, não haveria provas para nos condenar. Alguém diz assim: esse cara é cristão, não é nada. Prova para mim que esse cara é cristão. Nem evidência nenhuma. Cadê a presença de Jesus? Porque ser cristão é se parecer com Cristo. Muitos sabem, nem todos sabem, mas muitos sabem que a palavra cristão, na verdade, é um diminutivo, significa cristinho. Os cristãos, os crentes, os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia como um termo pejorativo, uma zombaria. Como se eu chamasse o filho do André de Andrezinho, não, Andrezinho. Tipo assim, brincando. Por quê? Porque se pareciam com Cristo. Cristo quer ser formado em nós, irmãos. Amém? Amém. Jesus quer crescer em nós. Glória a Deus. Jesus quer se tornar grandão na gente. Tão grande que não caiba mais a gente, ser o Senhor. Até que nós cheguemos à unidade da fé, pelo conhecimento do Filho de Deus, a estatura de varão perfeito, de acordo com a unidade de Cristo. Aleluia. Terceira lição possível para a gente aqui é que Cristo quer ser formado em nós, não apenas para que sejamos livres, mas Ele quer ser não apenas o nosso Salvador, mas Ele quer ser também o nosso Senhor. Porque se nós voltarmos às escravidões do passado, nós negamos o poder transformador de Cristo. Ele nos chama a crescer em maturidade espiritual e viver na liberdade que Ele conquistou para nós. Cristo quer ser formado em nós para Ele ser o nosso Salvador, mas Ele não quer ser só o nosso Salvador, Ele quer ser também o nosso Senhor. Ele quer ser aquele a quem nós obedecemos, Ele quer ser aquele a quem nós prestamos conta, Ele quer ser aquele a quem nós reverenciamos na nossa vida, aquele a quem nós honramos. Mas precisamos que o Espírito Santo esteja no nosso coração para que esse chamar Jesus de Senhor não tenha a ver com uma escravidão religiosa. Lembra de Jesus lá no Sermão do Monte, dizendo assim: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor. A língua grega não existe advérbio de intensidade. Então, quando alguma coisa é importante, ela vai repetir duas vezes. Então, Jesus falou assim: nem todos aqueles que me dizem Senhor, que me chamam de Senhor de forma solene, não é só dizer Senhor de qualquer jeito, de forma solene, entrarão no reino dos céus. Mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. É aquele que tem Jesus como Senhor da sua vida. Quem manda na minha casa é o Senhor. Quem manda na minha vida é o Senhor. Esse negócio de falar para o quem manda na minha vida sou eu, não é coisa de crente. Quem manda na minha vida é o Senhor, é Jesus. Jesus ele quer ser formado em nós a ponto de ser o nosso Senhor, Kyrios absoluto, Senhor absoluto da nossa vida. Jesus precisa mandar na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. É isso que nós aprendemos aqui nesse texto. Voltar à escravidão da religião e tirar Jesus do trono. Colocar a igreja, colocar o pastor, a esposa, o relacionamento, o trabalho, o dinheiro no trono do coração é tirar Jesus de cena e voltar a ser escravo. Jesus quer que sejamos livres, amém? Amém. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E por último, queridos, Cristo é o Filho enviado para nos redimir e nos fazer a posição de filhos de Deus. Em Cristo não somos apenas perdoados, mas somos também amados, adotados e capacitados a clamar a Deus como Pai. Para um judeu, irmão, chamar Deus de Pai é absurdo. Deus para o judeu é El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso.
para nós é água. Deus para nós não é Shaddai, Deus para nós é água. Ele continua sendo o Senhor Todo-Poderoso, claro que continua. Mas o que Ele quer é que nós o chamemos de água. E água não é pai de Deus. Quando o judeu dizia água, ele estava dizendo papai, paizinho, de maneira carinhosa. Nós temos irmãos da casa aqui nas nossas quarta-feiras, quando ele vai se referir aos pais dele, fala assim, papai e a mamãe. Não é verdade? Papai e a mamãe. É assim que Deus quer ser tratado de nós. Pai. Somos filhos amados. Não merecemos, estávamos perdidos. Ele nos adotou, Ele nos libertou, nos recebeu na sua família, nos deu o nome dele, e agora nós podemos chamá-lo de água. Por Deus é um absurdo. Mas o cristão é a realidade da nossa vida. Em Cristo nós podemos chamar Deus de Pai, crescer na maturidade espiritual, é o que Deus quer de nós. Nós somos capacitados a chamar Deus de Pai. E essa realidade transforma a forma como nos relacionamos com Deus. Nos ajuda a nos relacionarmos melhor com Ele através do Espírito Santo e a vivermos pela fé. Somente pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Somente pela fé. Nossa carne vai ficar confusa. As nossas bases vão tremer, nós vamos perder o controle da situação. Mas é isso que Jesus espera de nós. Ele quer que nós soltemos o carro da água, tomemos o remo na mão e caminhemos com Jesus. Naveguemos com Jesus. Vamos perder totalmente o controle. Não vamos entender outra coisa que Deus vai fazer. Vamos começar a ouvir a voz de Deus de forma mais intensa, como nós não ouvíamos antes. Nós estaremos livres para desfrutar do propósito de Deus para nós. Livres da nossa carne, cheios do Espírito. Eu quero concluir com vocês dizendo que nós estamos nesse processo, desejando viver sob a orientação e controle do Espírito Santo. Nós queremos viver essa vida. Nós queremos viver sob o controle do Espírito Santo, porque é Ele que nos livra da escravidão da nossa alma carnal. E esse capítulo 4 da Carta aos Gálatas nos ensina que a nossa identidade em Cristo é de filhos, herdeiros e livres da escravidão da lei. Essa é a nossa identidade em Jesus. Paulo nos desafia, irmãos, a manter a nossa liberdade em Cristo, a crescermos na nossa maturidade espiritual e a rejeitarmos todo retorno ao legalismo da religião, porque isso é uma religião da alma, não tem nada a ver com o Espírito. E aí eu quero que você fique em pé, porque nós precisamos orar sobre isso. Amém? Feche seus olhos por um instante. Eu gostaria que você pensasse sobre algumas coisas agora, em espírito de oração. Em primeiro lugar, eu quero trazer para nós, irmãos, o desafio de confiarmos em nossa identidade como filhos de Deus. Nós precisamos confiar nisso. Precisamos confiar que nós somos filhos de Deus. Não podemos ter dúvidas a respeito disso. E a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite, eu e você temos vivido como filhos amados de Deus, ou ainda como um escravo do medo, da culpa, ou do esforço humano para tentar agradar a Deus de alguma forma? Você que já entregou a vida a Jesus, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você consegue desfrutar do amor de Deus? Você tem a certeza do amor de Deus por você? Ou você ainda está com medo? Você ainda se sente culpado? Você ainda está se esforçando para tentar de alguma forma agradecer a Deus? Reflita, irmão, sobre isso. Reflita sobre isso, irmã. Sobre a sua posição como filho de Deus e como isso pode transformar a sua maneira de orar, a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir no dia a dia. Como se ver como um filho amado de Deus pode transformar a maneira como você tem se relacionado com Deus. Você que se relaciona com Deus por
Permita que Cristo seja formado em você. Pense por um pouco quais as áreas da sua vida ainda precisam ser mudadas por Cristo. Pense por um momento sobre alguma coisa que porventura esteja impedindo o seu crescimento espiritual. Por que você não cresce espiritualmente? Por que a alma tem o controle da sua vida? Por que todas as suas atitudes são ditadas pela carne e não pelo Espírito Santo? Olhe, peça ao Espírito Santo para revelar nessas áreas da sua vida, áreas que você precisa amadurecer espiritualmente. Comprometa-se em nome de Jesus a buscar mais intimidade com Cristo, através da oração e através da palavra. Rejeitemos, irmãos, toda forma de escravidão, toda forma de retorno à escravidão do passado. Você que era escravo de uma religião, você que era escravo de uma religiosidade, você que era escravo do mundo, você que era escravo do pecado, rejeite tudo isso em nome de Jesus. Não aceite mais jugo, não aceite mais prisões sobre a sua vida. Pense por um momento sobre se você de alguma forma está voltando às práticas legalistas ou tentando viver pela sua própria força. Pense por um instante sobre que tradições e hábitos ou pensamentos têm roubado sua liberdade em Cristo. Por que você não consegue viver o Evangelho de forma leve, agradável, saudável, feliz? Por que você não consegue se alegrar na presença do Senhor? Por que a religião é um peso para você? Por que a Bíblia parece mais um livro de castigo, de regras, do que uma carta de amor? Porque a Bíblia é para nós, irmãos, uma carta de amor, a demonstração do amor de Deus por nós. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Mas aprendemos que a Bíblia toda ela é a mais profunda e mais maravilhosa declaração do amor de Deus por nós. E por que a gente vive o Evangelho de forma tão pesada, burocrática, legalista? Deus quer que sejamos livres e que vivemos levemente. Por isso, queridos, vamos ter